Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, mas nós não podemos perder o hábito da leitura. Espero que vocês tenham descansado já nesses dias, que continuem descansando, mas que a gente estude um pouquinho também para que não perca esse hábito da leitura e da escrita e do estudo, ok? Então, eu vou apresentar para vocês hoje, para a gente relembrar o conteúdo sobre as funções da linguagem. Então, é válido ressaltar que todo ato comunicativo, ou seja, tudo que vocês falam para alguém ou que vocês escrevem, tem uma intenção, tem um objetivo. E isso normalmente é descrito nas funções da linguagem. Então, eu apresentei aqui para vocês as 6 funções da linguagem principais, que são as que nós estamos estudando, para que vocês possam realizar aí as atividades para a próxima semana. Então, para que vocês possam realizar as atividades durante o decorrer desta semana. Então, a primeira função da linguagem que eu apresento para vocês é a função emotiva. Então, relembrando a função emotiva, são gêneros, tipos de texto que apresentam a emoção. Um exemplo claro de textos que apresentam a emoção são letras de música, as músicas. A própria melodia da música faz com que haja a emoção. Então, um dos exemplos da função emotiva é a música, ou seja, tudo que envolve emoção ou sentimentos. Isso está dentro da função emotiva. Então, qualquer texto que envolva sentimentos, emoções, se trata de função emotiva. A próxima função da linguagem apresentada é a função apelativa. O que seria a função apelativa? É quando eu apelo para alguma coisa, eu quero muito algo, eu faço com que a pessoa queira aquilo também. Então, eu induzo, eu apelo. Normalmente, na função apelativa, a grande marca da função apelativa são os verbos no tempo, né? Imperativo, na forma verbal do imperativo. Ou seja, são aqueles verbos que indicam uma ordem. Faça, compra, beba, adquira. Então, são verbos que normalmente aparecem em gêneros como propagandas, anúncios. Qual que é a função de uma propaganda? Quando você vai até um mercado e tem lá oferta, vem agora, corra, né? Eu sempre dou exemplo daquelas propagandas de televisão que fala vem agora, não perca tempo. Então, normalmente são verbos que fazem com que você se sinta convidado, induzido a conseguir aquilo. Então, gêneros que normalmente aparecem a função apelativa são gêneros como propagandas. A função, então, é a função de induzir, ou seja, de convencer você a algo. Todos os tipos de texto que aparecem gêneros como propagandas, anúncios ou até mesmo verbos no imperativo é a função apelativa que está ali em voga. Até mesmo em receitas, quando a pessoa induz você, coloque, unte a forma, ligue o forno. Então, tudo isso aí são verbos no imperativo que indicam uma ordem. A próxima função que nós temos é a função referencial. Referencial é porque se trata de informações. Normalmente, que gêneros que apresentam informações para nós? Gêneros jornalísticos. Então, notícias, reportagens, os telejornais entram tudo na função referencial. Revistas, jornais impressos, tudo que informa a população sobre algo se trata da função referencial. Então, é a função responsável pelas informações. O exemplo, então, jornais. Esse é o exemplo da função referencial. A próxima função de linguagem é a função fática. A função fática tem como intenção a de testar o canal em que se é transmitida a informação. Ver se aquele canal é realmente produtivo, se realmente vai conseguir
estabelecer a comunicação ali. Normalmente, a função fática é apresentada em uma ligação pelo telefone, por exemplo. Quando você diz alô no telefone, o que você está fazendo? Qual que é a sua intenção com isso? É testar se a outra pessoa está ali na ligação também. Ou até mesmo quando você liga para uma empresa, exemplo, você liga na escola, no Colégio Terra. Aí a Silvia diz, Colégio Terra, bom dia. Isso é um teste do canal. Se a pessoa quer realmente falar com alguém do Colégio Terra, ela vai continuar na ligação, já vai falar olá e aí vai se estabelecer a comunicação. Caso a pessoa não queira falar com o Colégio Terra, ela vai dizer desculpa, foi engano, ou normalmente, se for um pouco mais ignorante, né, vai dizer já vai desligar na cara da pessoa mesmo, não vai nem estabelecer a comunicação. Por quê? Testou o canal. Então, numa ligação de telefone, o alô, o oi, normalmente é para testar o canal. E quando, um outro exemplo, né, quando acontece de você ligar para a pessoa e começar a falhar a ligação. Então a voz da pessoa sumiu, você não ouve mais ela. Aí você fica falando, oi, está aí? Está aí? Ô, fulano, tá me ouvindo? Isso tudo é um teste do canal, isso tudo é função fática. Ou então, quando você pega o microfone para dar uma palestra ou para falar algo, e você começa, antes de começar o seu enunciado, você testa aquilo. Ou seja, você fala, teste, som. Isso é o teste do canal. Isso é função fática. Então, o telefone, a função é testar o canal. Essa é a função fática. A próxima função é a metalinguística. A função metalinguística é quando você fala a coisa por ela mesma. Então, normalmente, a língua falando dela mesma. Um ótimo exemplo disso, da função metalinguística, é o dicionário. Por quê? Qualquer palavra que eu buscar em um dicionário, vai estar escrito a palavra e na frente o significado daquela palavra. Então, ou seja, temos a palavra e o significado dela. É a língua falando dela mesma. Isso é função metalinguística. Então, um ótimo exemplo é trechos ou palavras retiradas de dicionário. Um outro exemplo que eu já dei na sala de aula também foi uma imagem em que o pintor está pintando a sua própria mão. Então, é ele fazendo ele mesmo, fazendo a mão dele mesmo. Então, isso também é um outro exemplo de função metalinguística. E a próxima função que nós temos é a função poética, que é verificada em poemas, poesias. Se há rimas, se trata de função poética. Então, no exemplo, tomou o Doril, a dor sumiu. Se rimou Doril com sumiu, significa que houve a função poética, porque houve rimas. Então, observem, não apenas poemas, mas outros trechos que também apresentam rimas podem ser consideradas como função poética. Se apresenta musicalidade, né? É a função poética, ok? Normalmente, os textos, né, os gêneros que normalmente aparecem a função poética são os poemas ou poesias, ok? Espero que tenham gostado da revisãozinha de hoje e logo mais eu envio as atividades para que vocês façam, respondam para a próxima semana, ok? Obrigada e um abraço!